Olá, aqui é a Carolina Pfeffer e nós vamos saber hoje, será que você tem buracos na aura? Em primeiro lugar, o que é a aura? A aura é a emanação dos corpos sutis. Nós, como seres vivos, como seres humanos, não temos só o nosso corpo físico. Nós temos o nosso mental, o nosso espiritual, o nosso emocional, que ele emana energias de dentro para fora. E isso é perceptível. Nas fotos Kirlian, isso foi comprovado, né, através de experimentos de muitos anos, mas também se você for reparar nas pessoas, tem pessoas que você não precisa olhar, perguntar para saber se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela tá cansada. A própria postura corporal dela já diz isso, já transmite. Então é essa emanação dos corpos sutis que se compõe a aura. E a aura é dividida comumente em 7 centros principais de energia, ou 7 chakras. Esses 7 chakras são os principais vetores, são os principais centros onde surgem as energias. E são energias diferentes, cada um tem as suas características diferentes. E são neles, principalmente, onde surgem os bloqueios. Quando essa energia que emana principalmente desse chakra é bloqueada, então ela não emana do seu ponto principal, ela não expande o corpo se retrai e surgem os buracos, surgem as falhas nessa transmissão de energia. Quando a pessoa tem a sua energia encolhida ou com falhas, ela está mais sujeita a intrusos, a que qualquer coisa ao redor dela atinja ela diretamente. É a mesma coisa se a gente tiver uma casa e deixar a porta aberta. Você deixa a porta aberta um dia, 2, 3, de repente vai entrar um bicho, alguém, alguma coisa que você não queira, né? E a gente sabe muito bem que para tirar é mais difícil do que evitar que entre. Então, essas portas da aura precisam estar fechadas, porque senão qualquer intruso vem, qualquer sensação vem e atinge de cheio a pessoa. Tem pessoas que falam assim, eu sou esponja. Às vezes a pessoa não sabe filtrar aquilo que é problema dela, aquilo que é problema dos outros. Porque o nosso problema, pessoal, a gente consegue resolver. Você vai lá e resolve porque é seu. O que é do outro, você não consegue resolver porque é do outro. Então, o laríngeo precisa estar bem ativo. O filtro que consegue envolver a pessoa e consegue proteger ela dessas energias densas que, em principal, não são dela, precisa estar ativo. Se não está ativo, acontece esses tipos de problema. Então, os bloqueios surgem em qualquer momento da vida, por uma decisão da pessoa, quando ela tem uma decepção muito grande, quando ela não consegue superar um acontecimento. E às vezes tem pessoas que tomam decisão, né? Eu nunca mais vou gostar de ninguém. Eu nunca mais vou amar ninguém. Eu não vou falar minha opinião porque eu sou criticada demais. As minhas ideias são muito loucas, porque eu já escutei isso de várias pessoas. Eu não vou mais me relacionar com ninguém porque eu não quero me machucar. Então, isso são todos bloqueios que vão surgindo em um chakra, em outro chakra ou em conjunto. Porque uma mesma decisão de eu não vou amar ninguém, não vou me relacionar com ninguém, consegue impactar tanto o chakra sacral como o chakra cardíaco. Esses bloqueios também podem ser formados na infância. Num primeiro momento, onde esses chakras começam a desabrochar, nos primeiros anos de vida, onde eles estão pulsando praticamente pela primeira vez, eles podem ser tolhidos, eles podem ter um contrafluxo aí de reações de outras pessoas que levem a pessoa a se encolher. A criança tá lá brincando, é expansiva, grita e faz aquele estardalhaço porque é da personalidade dela, isso. E os pais não gostam de nada disso. Então, para de gritar, não faça isso, né? Fica quieta. Falo, então eu não posso expressar conforme a minha personalidade, então eu tenho que ficar quieta.
E não é a personalidade dela ficar quieta. Então, ou tem muito medo, né? Uma criança que se sentiu rejeitada, não necessariamente tenha sido, mas começou a chorar no berço, a mãe demorou porque estava fazendo qualquer outra coisa, ela já se sente abandonada. É da forma como a pessoa se sente, como ela interpreta e como ela decide a respeito disso, é que formam os bloqueios. Além da gravidade da própria situação, é mais acerca de como a pessoa realmente decide por isso. Então eu gostaria de falar também sobre os primeiros anos de vida e em qual momento cada chakra vai desabrochando. Do nascimento até o aniversário de 6 anos, o tema principal é o chakra básico. Então, o chakra básico está pulsando. Ele é responsável pela energia vital, pela confiança na vida, pelo aterramento na Terra. A alma imortal entra nesse corpo e ela tem as suas primeiras experiências. E essas primeiras experiências é que vão dar o tom de que ele vai interpretar como a Terra sendo um lugar lindo, maravilhoso, gostoso de estar, eu quero estar aqui, que delícia estar aqui, as minhas necessidades básicas são atendidas, né? O mundo é bom, é seguro, ou ele vai interpretar isso como um mundo muito hostil. Então essa ligação com a Terra, com estar aqui, vai estar prejudicada, porque a qualquer momento alguém pode me atingir, então é muito perigoso, então é muito complicado, então eu não sei se eu quero estar aqui. E daí os comportamentos que surgem desse desequilíbrio, dessa falta de aterramento, são problemas familiares. A pessoa se sente muito, muito, muito responsável, preocupada com tudo. E ela tem dificuldade de ter estrutura na vida, na área financeira, se mantém em algum emprego. Ela não tem vontade de viver, porque no fundo a ligação dela não foi bem estabelecida. Ela tem dores em geral, ela é uma pessoa desanimada, uma pessoa que, sabe, parece assim que você tem que empurrar pra pessoa fazer alguma coisa. Ela não, no fundo, ela não quer estar viva. É uma questão interna, inconsciente, ela talvez nunca fale isso, nunca tenha nenhuma atitude de suicídio, mas no fundo, o desânimo dela é reflexo disso daí. Depois do aniversário de 1 ano, até os 2 anos, o chakra básico ele continua vibrando, mas em conjunto com o chakra sacral, que é das emoções primárias, do fluir com a vida, a sensualidade, a criatividade, a admiração, entusiasmo. Ela vai estabelecer vínculos, ela vai ter autorrespeito e autoestima. É um toque carinhoso da mãe ou de algum parente. E quando isso não é bem estabelecido, ou quando ela percebe algum tipo de agressividade nesse processo, mais tarde ela vai ter dificuldade no relacionamento com outras pessoas, ela não permite ter realizações e desfrutar a vida. A vida não é um lugar para ser desfrutada, é um lugar sofrido na interpretação dessa pessoa, né? Ela não aceita seu corpo, ela não respeita o próprio corpo, porque talvez ela interpretou como se os outros estivessem desrespeitando ela nesse período. Então, por isso ela não tem estima por si mesma, ela tem dificuldade de viver a vida, tudo é muito sofrido. E algumas doenças decorrentes desse comportamento pode ser a deficiência no sistema linfático, a falta de prazer sexual e os descontroles relacionados aos órgãos sexuais, como a infertilidade e obesidade em geral. No próximo aniversário dos 2 anos, é o plexo solar que também vai despertar. O plexo solar, localizado mais ou menos na região do estômago, ele é o desdobramento da personalidade. Ele é a assimilação das emoções e das experiências. É a formação do ser, a influência e o poder, a força e a plenitude.
a sabedoria resultante da experiência. Então é o momento que a criança começa a falar os nãos, só para ver o que acontece. E nesse não, para ver o que acontece, ela quer simplesmente se desconectar do pai e da mãe. Até agora eu segui, né, totalmente. Então agora eu quero saber como que eu faço por mim mesma. Eu quero ter a minha experiência do que acontece e das coisas que eu tô fazendo. Se isso não for bem estabelecido, os comportamentos em desequilíbrio são a raiva, o medo, a insegurança, uma tristeza, um remorso. Como tá perto do estômago, a pessoa não engole a vida, ela fica ruminando, remoendo, ela tem remorso, ela tem mágoa, ela tem uma angústia, ela não perdoa porque ela não assimila as coisas, ela não consegue digerir as situações. É um excesso de infantilidade, às vezes, uma carência muito grande, porque ela não foi aceita na sua expressão da sua personalidade lá atrás. Então agora ela tem tudo isso, poxa, é uma revolta contra si mesma e contra a situação, né? E algumas doenças que podem acontecer são problemas digestivos, até poder se transformar num câncer, numa úlcera, numa gastrite. Perto da região também a pancreatite, hepatite, muita oscilação de humor, porque ela não consegue digerir as coisas, ela não consegue assimilar e ter assim um resultado melhor. Ela, do jeito que vem, vai, é aquela coisa impulsiva, ela não digere, ela simplesmente vai, reage. Alta irritabilidade e um desequilíbrio emocional. No terceiro aniversário, até o quarto aniversário, o chakra cardíaco começa a pulsar mais forte. São os desdobramentos das qualidades do coração. A alegria, o amor, a compaixão, o compartilhar, a colaboração, a abnegação, a dedicação, cura, discernimento, tudo isso através do chakra cardíaco. Então, os 3 anteriores são chamados a tríade inferior, que é mais terra, é mais relacionamento com a própria pessoa, com a própria subsistência, com os outros e com aquilo que acontece. O coração é a ponte entre a tríade inferior e a tríade superior, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o coração é do sentimento, é daquilo que nos torna mais humanos. E se isso não for bem desenvolvido, os comportamentos podem ser reprimidos, os sentimentos vão ser reprimidos, vai ter muita tristeza e a pessoa não vai achar graça na vida. Vai ter um materialismo em excesso, uma falta de sensibilidade, ela se fecha ao afeto. Ela é material, objetiva, vai ter apego, porque tudo ela pode perder. Ela tentou compartilhar quando era criança, foi ridicularizada, não foi compreendida, então isso é meu e eu não compartilho. Isso é meu e eu não quero emprestar de jeito nenhum. Falta de compreensão com o outro, porque se ela não teve compreensão quando ela demonstrou sentimento, então também ela não tem isso para dar para o outro, né? Algumas doenças decorrentes disso são as doenças do coração em geral, como infarto, as doenças do sangue e nas veias e artérias em geral também, como varizes, baixa circulação no sangue. Também pela região podem ocorrer doenças respiratórias, baixa imunidade e eficiência pulmonar, gripes constantes, né? Câncer de mama, porque está muito perto também, e o lúpus. Então, no próximo aniversário, dos 4 anos até os 5 anos, o chakra básico continua pulsando em todos esses 7 anos, mas é o laríngeo que vai pulsar também. E ele é o chakra da comunicação, da autoexpressão criativa, da franqueza, da amplitude. Ele que vai ampliar o ser com o seu azul, que vai dominar, que vai fazer esse escudo azul, esse filtro azul ao redor da pessoa. É o chakra da independência, da inspiração. E é o acesso aos níveis mais sutis do corpo, porque ele é da tríade superior.
Ele é aquilo que nos comunica mais com a nossa parte eterna e sagrada. Quando esse chakra não tem um desenvolvimento correto, a pessoa pode não conseguir falar, opinar ou se expressar. Ela reprime sentimentos e opiniões, porque quando ela vai se expressar, ela é tolhida. Quando ela vai se expressar, acontece alguma coisa, ela é ridicularizada, alguém pega no pé dela, então ela não consegue pôr em prática, porque se ela não consegue nem falar, quanto mais pôr em prática os seus projetos. Tem muita insegurança também, da mesma forma com o chakra do plexo solar, quando ela vai expressar a sua personalidade e ela é tolhida nisso, quando ela vai expressar as suas ideias, o seu ser, e ela é tolhida nisso, isso gera insegurança. Se eu não posso ser quem eu sou, então quem que eu posso ser? Como eu posso me expressar? E algumas doenças, né, algumas consequências disso é a falta de criatividade, a dificuldade em se expressar e comunicar, alergias de pele, problemas de pele em geral e cabelo, doenças na garganta, as inflamações, os hipo- e hipertireoidismos, problemas menstruais, herpes e aftas na boca e problemas nos dentes e gengivas pela proximidade com esse centro de energia. Então, no próximo aniversário, de 5 anos até os 6 anos, é formado mais o chakra frontal. Ele tem a função de compreensão da intuição, o desenvolvimento dos sentidos interiores, a força espiritual, a projeção da vontade, a manifestação, a consciência, a intuição, a clarividência e a cocriação do universo. Se isso não foi bem desenvolvido, a pessoa se torna cética, ela se torna materialista em excesso, muito preocupado com a vida. Tem pessoas que têm essa marquinha assim, né? E falam que é genético, é pessoal, é um padrão que ela aprendeu a replicar. Se a família dela sempre teve essa carga emocional, sempre teve esse padrão de que você não pode expressar suas ideias quando lá pelos 5, 6 anos de idade, ela vai replicar isso na vida, porque fundamentalmente ela foi tolhida. Então, marcas de expressão não são genética, elas são padrões emocionais replicados e muito bem consolidados dentro de uma família, dentro de um grupo de pessoas. Ela vai ter uma negatividade em excesso, porque assim, aqui na vida, às vezes é muito mais fácil você ser pessimista do que você ser otimista. As coisas, tem até algumas frases que as pessoas falam, né? Que, poxa, se tá dando tudo bem, quando que começa a piorar, né? Tá tudo bem, se melhorar estraga. Então, o pessimismo é muito mais predominante. Você sair na rua e acontecer alguma coisa negativa com você, você tá sujeito a isso. Mas quantas coisas positivas não aconteceram a cada momento e as pessoas não são treinadas para ver isso, para saber com a mente, saber com o coração, e que as coisas são muito mais positivas do que negativas. Então, é um treinamento mental de pensar mais o negativo, esperar o negativo, mentalizar o negativo, e quando ele vem, reforça todo o ciclo, reforça todo o bloqueio. Então, a mente co-criadora não vai servir para criar coisas boas, mas ela vai replicar o pessimismo e a negatividade que ela já foi treinada. Então, isso é bem complicado, porque se você tem uma cocriação negativa e todo dia você consegue reforçar isso, como que você vai ter uma vida melhor? Como que você espera um amanhã melhor? Se a sua cocriação, se o seu filtro, o seu centro de energia tá com esses parâmetros errados. E algumas doenças que podem acontecer disso é a pessoa ter incapacidade de visualizar e compreender conceitos mentais. Ela tá tão bitolada naquilo que ela já sabe que não cabe nada novo ali. Ela não consegue colocar em prática as ideias, porque ela mesma às vezes desacredita no que ela fala, pelo negativismo, por aquilo que foi, que devia fluir com tanta facilidade, uma cocriação de um universo lindo. Não, ela está cocriando um universo
ruim, negativo. Então, e esse chakra, por estar no superior, ele vai comandar tudo que está abaixo dele. Então vai ter um desequilíbrio em todas as glândulas. A pessoa vai ter dor de cabeça, confusão mental, falta de concentração e memória, sinusite, otite, tudo porque aqui está muito carregado daquilo que não devia estar. Porque a nossa natureza divina é para o amor, são as características lá do chakra cardíaco. São as coisas, o amor e os parentes do amor, a alegria, a abnegação, a felicidade. Quando tem aquilo que não é do amor, o seu contrário, bloqueia. Então é isso que acontece. No próximo aniversário de 6 anos até o aniversário do 7º ano, o que vai pulsar com mais intensidade é o coronário. O coronário, ele é a nossa realização, é a compreensão máxima da nossa visão interior, o que nos liga ao divino, é a nossa consciência universal, é a vontade e o propósito espiritual, é a nossa missão da alma, é a conexão com o plano superior. E quando as pessoas não conseguem isso, então elas acham que tudo é bobagem, qualquer religião é bobagem, elas não têm fé em nada, elas não se ligam ao divino, elas não creem em Deus, elas rejeitam a sua origem divina. Tem muitas pessoas que falam assim, as pessoas são ruins, né? Você vê ali, a criança, quando ela é pequena, ela é cruel, né? O adulto, normalmente, as pessoas querem te passar a perna. Então, ela enxerga o ser humano como um todo, como um ser ruim, como um ser negativo. Ela não entende que o ser humano, em essência, é amor, é bondade, é gratidão. Porque tem tantas características que estão soterrando essa característica divina que essa semente divina não consegue brotar. Ou ela até consegue brotar, mas ela não vai no seu esplendor. Então é bem complicado isso, assim. São pessoas que passam por uma missa, passam por um ritual e elas não estão ali. Fala, eu sei a hora que levanta, a hora que senta. Eu sei a hora que tem que ficar lá escutando e a hora que tem que cantar. Elas não vivem aquilo, elas não têm uma conexão, não conseguem. E algumas doenças que surgem disso é o desequilíbrio no relógio biológico e do sono. Da mesma forma como o chakra mental influencia tudo que vem abaixo, o chakra coronário comanda todo o ser da pessoa. Então ela não consegue estar íntegro com a sua personalidade, com seus aspectos espirituais. Ela não consegue se ver como uma semente divina. Ela tá ali, vivendo por viver, ela não encontra muito sentido da vida, mas tá tudo bem. E aí vai levando, né? E como que isso pode ser desbloqueado? Tem muitas formas. Primeiro, a pessoa tomar consciência de que ela precisa de um desbloqueio, que isso incomoda ela e que ela precisa mudar. E os instrumentos para que isso seja feito pode ser através da radiestesia, porque a radiestesia ela trata exatamente com essas energias sutis. Ela identifica e ela desbloqueia cada chakra. Ela pode identificar e desbloquear desde a sua origem. Isso tudo é um trabalho feito na mesa radiônica. Então, a mesa vai dizer, depois da harmonização da pessoa, se existe algum bloqueio que possa ser harmonizado naquele momento. Porque, como cada chakra vai sendo formado, o básico, depois o chakral, depois o plexo solar, vão sendo camadas que vão sendo desenvolvidas ao redor da pessoa. É a mesma coisa das várias camadas da cebola. Então você não pega lá, você não coloca na última, você não consegue ter acesso à última se você não passa pelas anteriores. É a mesma forma. A radiestesia vai identificar qual é a camada imediata a ser desbloqueada, porque pode ser 2 anos de idade, como pode ser os 22 anos de idade, não sei. É a mesa que vai falar.
primeiro desbloqueia os 22, depois vai desbloquear os de 2 anos de idade, e depois desbloqueia aquele com 15 anos, e depois... E assim a pessoa vai conseguindo fluir melhor com a vida. E é isso, a radiestesia me ajudou muito nisso, eu pessoalmente fiz o meu desbloqueio nesse sentido também, ida e volta. Tenho feito, porque é um trabalho de todos os dias a gente sente sentimentos contrários àquilo que é o amor, como o medo. E o medo é muito recorrente, né? E ele está bastante estabelecido na nossa sociedade, e ele tem uma capacidade imensa de nos retrair. Ele força o ciclo da vida ao contrário. Então, ele precisa ser desbloqueado continuamente para que a gente tenha uma vida plena, né? Então é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva, compartilhe e até o próximo.